Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras no Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais da vida. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa lâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, terás que o fim do teu não foge a luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Convido a vereadora Elisa Rossi de Sarro para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho, Mateus 6, 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vos peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Do expediente. Encontram-se presentes os vereadores Alessandro Júnior Pantaleão, Éder José dos Santos, Eduardo Henrique dos Santos Perles, Eliane Tachiotti, Elisa Helena Rossi de Sarro, Gabriel Rice Vieira, Itamar Aparecida Inocêncio Pereira, Paulo Roberto Magalhães e este presidente Lucas Henrique Francisco Costa dos Santos. Iniciando o expediente, solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura das seguintes atas: ata da primeira sessão ordinária e ata da terceira sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 9 de fevereiro de 2021. Faz uso da palavra o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente. Solicito que seja dispensada a leitura de referidas atas, tendo em vista que os vereadores já as possuem em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Gabriel. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido verbal do vereador. Em discussão, a ata da primeira sessão ordinária, realizada no dia 9 de fevereiro de 2021. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Está em discussão
a ata da terceira sessão extraordinária, realizada no dia 9 de fevereiro de 2021. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Faz uso da palavra o vereador Alessandro. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura de projetos de lei legislativo número 1, 2 e 3 de 2021, por terem sido lidos na sessão anterior. Está em discussão o pedido verbal do vereador Alessandro. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do restante das matérias. Projeto de Lei número 10 de 2021. Dispõe sobre suplementação de crédito especial e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à suplementação do crédito especial aberto de acordo com a Lei Municipal número 2.784, no valor de R$ 93.112, para atender a seguinte programação: do Executivo, do Departamento de Saúde, da Administração Geral, da Assistência Financeira, do Enfrentamento ao Covid e outros serviços de terceiros, de pessoa jurídica, de fonte de recursos federal. Valor R$ 93.112. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das dotações orçamentárias, a que alude o inciso 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320. Em sua atual redação, observadas as seguintes discriminações: do Executivo, do Departamento de Saúde e Assistência Financeira e Enfrentamento ao Covid-19. Fonte de recursos federal. Valor R$ 53.112. Fonte de recursos federal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Pirangi, 17 de fevereiro de 2021. Ângela Maria Busnardo, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 11 de 2021. Altera PPA e LDO para o exercício de 2021 e dá outras providências. A Prefeita do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos nos anexos da Lei 2.563, de 2017, do PPA e anexos da Lei número 2.751, 2020, que dispõe sobre a LDO para o exercício de 2021. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial ao orçamento municipal, no valor de R$ 666.766, para atender a seguinte programação: do Executivo, do Fundo Municipal de Assistência Social, da Assistência Social, da Assistência Financeira, de transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. Fonte de recurso, Tesouro. Valor R$ 544 mil. Fonte de recurso, Estado. Artigo 3º. Os recursos necessários à abertura do crédito que trata o artigo 2º decorrem de anulação total das seguintes dotações orçamentárias: órgão executivo, do Fundo Municipal de Assistência Social, da Assistência Comunitária e Assistência Financeira, e de transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. Subvenções sociais, fonte de recurso, Tesouro. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as seguintes disposições em contrário. Município de Pirangi, 18 de fevereiro de 2020. Ângela Maria Busnardo, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 12, de 18 de fevereiro de 2021.
altera o parágrafo 1º do artigo 5º e anexo 1º da Lei nº 2.444, de 14 de outubro de 2015, que dispõe sobre a concessão de diárias aos agentes políticos, agentes públicos e servidores da Prefeitura, do município de Pirangi e membros do Conselho Municipal. Ângela Maria Busnardo, prefeita do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 5º passa a vigorar da seguinte forma. Parágrafo 1º. Os valores definidos no anexo 1º desta lei serão indexados em 79,50% do valor financeiro municipal de referência, VFMR, atualizados anualmente, do município de Pirangi e refere-se ao quantitativos ali mencionado. Artigo 2º. O anexo 1, tabela de diárias da Lei 2.444, passa a vigorar com as alterações descritas no anexo 1º desta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º/4 de 2021. Prefeitura do município de Pirangi, 18 de fevereiro de 2021. Ângela Maria Busnardo, prefeita municipal. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Economia e Orçamento ao projeto número 3 de 2021. Decidem favoráveis ao projeto. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças decidem favoráveis ao projeto número 2 de 2021. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Planejamento e Orçamento decidem favoráveis ao projeto legislativo número 1 de 2021. Projeto de Lei Legislativo número 4 de 2021, de 19 de fevereiro de 2021, de autoria do vereador Éder José dos Santos, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgar a relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal de saúde do município de Pirangi. A Câmara Municipal de Pirangi desta comarca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar mensalmente no site oficial da Prefeitura, em local destacado na sua página da internet e nas dependências da unidade de saúde, a relação atualizada de medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede de saúde pública municipal. Parágrafo único. O conceito de unidade de saúde contempla os postos de saúde da família, os centros de saúde e as unidades de saúde municipal. Artigo 2º. A alteração do estoque de medicamentos deve ser publicada no site oficial da Prefeitura e nas dependências da unidade de saúde. Parágrafo único. A informação deve ser precisa quanto aos medicamentos, que são de distribuição gratuita, bem como se estão disponíveis ou em falta no sistema público de saúde. Artigo 3º. No mesmo espaço do site da Prefeitura, onde serão divulgadas as informações acerca da relação de medicamentos, serão também divulgadas a relação mensal da quantidade de medicamentos adquiridos, o valor pelo qual cada medicamento foi adquirido, o nome e o CNPJ da empresa fornecedora. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Fica estabelecido o prazo de 90 dias para a regulamentação dessa lei, contados da sua publicação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Valdomiro Santa Maria, Pirangi, 19 de fevereiro de 2021. Éder José dos Santos, vereador. Projeto de Lei Legislativo número 5 de 2021, de 22 de fevereiro de 2021, de autoria dos vereadores Gabriel Rice Vieira, Alessandro Júnior Pantaleão, Eduardo Henrique dos Santos Perles e Elisa Helena Rossi de Sarro. Estabelece que os professores e profissionais da segurança pública terão prioridade nos processos de imunização contra a infecção causada pelo novo coronavírus. A Câmara Municipal de Pirangi desta comarca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Os professores em efetivo exercício no ensino público e privado, bem como os profissionais da segurança pública, também em efetivo exercício, todos deste município de Pirangi, São Paulo, terão prioridade em receber as vacinas destinadas a imunizar a população contra a infecção causada pelo novo coronavírus.
Artigo 2º. Os recursos necessários para a consecução dos objetivos desta lei correrão por meio de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor no dia de sua promulgação, revogando-se qualquer disposição ao contrário. Sala de Sessões Valdomiro Santa Maria, Pirangi, 22 de fevereiro de 2021. Gabriel Risse Vieira, Alessandro Júnior Pantaleão, Eduardo Henrique dos Santos Perles e Elisa Helena Rossi de Sarro. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2021, de 16 de fevereiro de 2021, de autoria dos vereadores Alessandro Júnior Pantaleão, Eduardo Henrique dos Santos Perles, Elisa Helena Rossi de Sarro e Gabriel Risse Vieira. Acrescenta o inciso 7º ao artigo 25 e insere o artigo 96-A na Lei Orgânica Municipal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Pirangi desta comarca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial o artigo 29 da Constituição Federal, artigo 144 da Constituição e artigos 25, inciso 1º e 26 da Lei Orgânica Municipal, aprova e promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. Fica inserido o artigo 7º no artigo 25 da Lei Orgânica Municipal com a seguinte redação: emendas à Lei Orçamentária Anual. Artigo 2º. Fica inserido o artigo 96-A na Lei Orgânica do Município com a seguinte redação: é obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2%, o inteiro e 0,2%, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º. As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos estritamente de ordem técnica. Nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo a justificativa de impedimento. Inciso 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3. Até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, cujo impedimento seja insuperável. 4. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos da Lei Orçamentária Anual. 5. No caso de descumprimento do prazo imposto no artigo 4º do parágrafo 2º, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória, nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista do inciso 1º do artigo 2º, do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 3º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente de autoria. Parágrafo 4º. Para fim de disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será demonstrada em ações, metas e dotações orçamentárias específicas no plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, preferencialmente em nível de subnuidade orçamentária vinculada à Secretaria Municipal correspondente à despesa, para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de conta, e fiscalizada e avaliada pelo vereador autor da emenda quanto aos resultados objetivos. Parágrafo 5º. A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade nos termos da legislação aplicável. Artigo 3º. Esta emenda à lei orgânica entrará em vigor na data de sua publicação, vigorando inclusive para a Lei Orçamentária Anual de 2021. Sala de Sessões Valdomiro Santa Maria, 15 de fevereiro de 2021. Alessandro Júnior Pantaleão, Eduardo Henrique dos Santos Perles, Elisa Helena Rossi de Sarro e Gabriel Risse Vieira. Moção de aplausos número 4 de 2021. Gabriel Risse Vieira e Alessandro Júnior Pantaleão
vereadores na Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo, apresentam ao Poder Legislativo, após cumpridas as formalidades regimentais, moção de aplauso aos profissionais da saúde, em reconhecimento pela excelência nos trabalhos prestados à população pirangiense no combate à pandemia causada pela Covid-19. É inegável que a atual pandemia do coronavírus tem abalado as estruturas do mundo, do país, e também foram sentidas drasticamente em nosso município. Não obstante o medo do desconhecido, nós, profissionais da saúde, dentre outros, desde o início da pandemia, não mediram esforços a fim de evitar, não só em nosso município, mas em nossa região, o contágio desenfreado do vírus. Momento de crise serve para nos impor lições e, sem dúvidas, a atual crise tem nos demonstrado que os verdadeiros heróis de nossa nação se tratam dos profissionais de saúde, desde os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, agentes de saúde, atendentes, recepcionistas, motoristas de ambulância, pessoal de apoio, entre outros, tanto na rede particular quanto na pública, que têm trabalhado dia e noite salvando vidas, colocando em risco a própria saúde em prol do próximo. Salienta-se a importância das lideranças da área de saúde, vez que suas decisões ditam o rumo da estratégia e suas ações impactam diretamente a saúde dos cidadãos pirangienses. Há um ano, aproximadamente, encontramos-nos submetidos ao novo normal, no qual buscamos refúgios em nossos asilos e distâncias, inclusive dos nossos entes queridos. Esse momento atual soma-se no que concerne ao setor ora homenageado e sobrecarrega de trabalho, a falta de recursos e as equipes reduzidas. Além disso, tal segmento enfrenta diariamente o medo do próprio contágio, assim como de seus familiares. Há ainda o indiscutível sentimento de frustração, culpa e impotência diante de perda de incontáveis pacientes. É importante destacar que, diante de catástrofes e elaboração do luto, é tanto individual quanto coletiva. Existe uma mobilização social em torno das perdas. As pessoas choram não só por aqueles que se foram, mas também pelas suas próprias dores, em meio às incertezas e angústias geradas pelo evento adverso. Além disso, diante da morte, mobilizam-se recursos psíquicos para a significação deste acontecimento. Daí a importância dos profissionais compreenderem em qual contexto estão trabalhando e quais contingências influenciam neste desfecho. Fatores biológicos e políticas públicas, por exemplo. Assim, amplia-se o fato para além da sua responsabilização individual, tomando seu caráter coletivo nesse sentido. Os profissionais de saúde, diante da alta carga de trabalho e de estresse, manifestaram sinais de esgotamento como dificuldades para dormir, prejuízo das atividades laborais e de autocuidado, sentimentos de raiva, ansiedade, solidão e medo. Em resumo, mencionados profissionais, desde os primórdios da pandemia, colocaram suas vidas à disposição e mercê da sorte para proteger as vidas alheias e, portanto, devem ser denominados e reconhecidos como heróis. Dessa forma, a Câmara de Vereadores de Pirangi, por meio dos subscritores, parabeniza a todos os profissionais de saúde e da segurança pública que vêm trabalhando arduamente no combate à pandemia do coronavírus, fazendo votos de sucesso nessa luta e colocando esta casa à disposição no que fizer necessário. Finalmente, solicitamos à mesa ouvido o douto plenário nas formas regimentais que dê ciência, primeiramente, aos profissionais locais de saúde e segurança pública, solicitando ainda o envio de cópia dessa propositura aos líderes de partidos na Alesp e enviem e-mail às câmaras municipais do Estado de São Paulo. Sala de Sessões Valdomiro Santa Maria, Pirangi, 22 de fevereiro de 2021. Gabriel Risse Vieira e Alessandro Júnior Pantaleão. Moção de apoio número 5 de 2021. Observados os preceitos regimentais, após ouvido o egrégio plenário, requeremos a douta mesa diretora desta colenda Câmara Municipal que encaminhe a presente moção de apoio ao pleito da FERROSP, referente ao ofício número FM 001-2021, entregue para o governador do Estado de São Paulo, senhor João Dória, nas mãos do secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, senhor Marco Vignoli, sobre o contingenciamento do faturamento de 12% mensal de atendimento ao Sistema Único de Saúde, SUS. E, após aprovada, seja a presente moção de apoio enviada aos destinatários abaixo, especificados para o conhecimento com a seguinte justificativa. O governo do Estado de São Paulo determinou o corte no faturamento de 12% mensal de atendimento ao SUS,
de acordo com a Resolução número 1, publicada em 4 de janeiro de 2021 no Diário Oficial, que, em seu artigo 1º, determina a redução de 12% sobre a base mensal dos convênios e subvenções celebrados entre a Secretaria de Estado de Saúde e algumas entidades, entre elas e as Santas Casas e filantrópicas, sem fins lucrativos. É lamentável em todos os aspectos e atitude governamental deste delicado momento em que está havendo necessidade de atender paciente, em face à pandemia, o que impacta diretamente na cobertura de outros serviços ofertados pelas Santas Casas e hospitais beneficentes. Não podemos nos calar e não podemos deixar que tal ato prejudique a população que depende da assistência SUS. A redução dos recursos de custeio impactará em todos os atendimentos de alta complexidade, como oncologia, cardiologia e transplantes. A redução de 12% do governo vai gerar impacto de valores milionários aos variados serviços de saúde oferecidos à população. Diante a decisão de contingenciamento do governo, a Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo enviou carta ao governador de São Paulo, João Dória, para expor a realidade das 1.832 Santa Casas e hospitais sem fins lucrativos que atendem anualmente mais de 10 milhões de consultas nas mais diversas especialidades médicas, sendo responsável por mais de 45% de todas as internações realizadas por meio do Sistema Único de Saúde. Só no estado de São Paulo, há dados impressionantes que demonstram a importância do setor filantrópico da saúde, não só para o atendimento médico assistencial, mas para o próprio desenvolvimento econômico e social. São 382 unidades hospitalares, 47,68 mil leitos destinados ao atendimento SUS, 7.485 mil leitos de UTI, mais de 1,2 milhões de internações por ano, mais de 110 mil trabalhadores ligados à assistência, 50,26% dos leitos existentes em todo o estado estão nos hospitais filantrópicos e 50,78% das internações são feitas em hospitais filantrópicos. Existe uma grande diferença entre custo e remuneração no atendimento SUS. De cada R$ 100 gastos no atendimento, os pacientes do SUS ressarcem R$ 65. Dados do governo federal informam que a situação financeira das Santas Casas, que é a maior rede hospitalar no país, é crítica e preocupante. As dívidas chegam a 22 bilhões e, embora 90% dos pacientes seja atendido pelo SUS, as verbas federais cobrem apenas 60% dos custos. São 2.172 hospitais sem fins lucrativos, dos quais 1.704 atendem o SUS. Dos 193 mil leitos, 132 mil são vinculados ao Sistema Único de Saúde, em meio à maior crise de saúde mundial. As 180 entidades que existem, a maior parte do atendimento do Estado terá um corte de 80 milhões no ano. O setor que destina mais de 47 mil leitos de enfermaria, mais de 7 mil leitos de UTI ao SUS, representa mais de 50% das internações e mais de 70% dos atendimentos de alta complexidade, como oncologia, cardiologia e transplantes. Ele está indignado com a resolução do governo estadual. A redução dos recursos de custeio impactará em todos os atendimentos dessa unidade. Os programas estaduais já sofriam com defasagem dos valores e cortes anteriores, mas não irão suportar o mesmo volume e qualidade de atendimento com esse corte em plena pandemia. Diante de todo exposto, nada mais justo do que esta Casa de Leis apresentar a presente moção que deverá ser encaminhada aos seguintes destinatários: João Agripino Doria Júnior, governador do Estado de São Paulo, e Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Associação de Beneficentes de Pirangi e Hospital Padre Albino, em Catanduva. Sala de Sessões Valdomiro Santa Maria, Pirangi, 19 de fevereiro de 2021. Alessandro Júnior Pantaleão, Eliane Tachiotti, Elisa Helena Rosa de Sarro e Eduardo Henrique dos Santos Perles e Gabriel Risse Vieira. Terminadas as leituras do dia. Terminada a leitura das matérias, coloque em única discussão e votação para as moções números 4 e 5 de 2021. Coloque em única discussão e votação a moção número 4 de 2021, de autoria dos vereadores Gabriel e Alessandro. Em discussão.
Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Coloque em única discussão em votação a moção número 5 de 2021, de autoria dos vereadores Alessandro, Eliane, Elisa e Eduardo. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Prosseguindo, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, as respostas da senhora prefeita aos requerimentos e indicações dos senhores vereadores estão disponíveis nos computadores dos vereadores. Precisa fazer a leitura? Não. Dando continuidade, comunico que os projetos de lei número 10... O demonstrativo de receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2021 da Câmara Municipal encontra-se nas mesas dos senhores vereadores. Dando continuidade, comunico que os projetos de leis número 10, 11 e 12 de 2021, os projetos de lei legislativo número 4 e 5 de 2021 e o projeto de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2021, lidos nesta sessão, serão encaminhados às comissões permanentes para emitirem seus respectivos pareceres. Os projetos de lei legislativo número 1, 2 e 3 de 2021 serão apreciados em única discussão e votação na ordem do dia. As moções número 4 e 5 de 2021, aprovadas nesta sessão, esta presidência tomará as devidas providências. Terminada a apresentação do expediente, deixo a palavra livre. Faz uso da palavra o vereador Eduardo. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Gostaria de fazer 2 requerimentos à prefeitura, à senhora prefeita. Requeiro ao Poder Executivo que estude com o Departamento de Engenharia possíveis lombadas nos bairros Jardim Colina e Jardim Catarina Covielo. Para o Jardim Colina, as ruas Cláudio Jesus Expósito e a rua paralela Rua Elcio Rodrigues da Silva Júnior, e para o bairro Jardim Catarina Covielo, a rua Aguinaldo Mendes, no sentido subindo. A justificativa: ambos bairros e ruas são espaços residenciais e muitas crianças transitam por essas ruas. A razão do pedido é que, por falta de sinalização e bom senso de alguns cidadãos, estes passam em alta velocidade, ocorrendo uma negligência que, a qualquer momento, pode acontecer algum acidente para os próprios motoristas ou para terceiros. De autoria de vereadores Eduardo Pérez e Gabriel Risse Vieira. E o segundo requerimento é ao Poder Executivo para a poda de árvores e capinagem de matos da praça da Coab 3, no Jardim Garcia, assim como a preservação da área verde em torno da respectiva praça, situada à rua Sebastião Pinto. A justificativa: o pedido de poda das árvores é necessário, uma vez que, com o alto crescimento das folhas e galhos, elas estão encostando na rede de energia elétrica na praça, além de não deixar o ambiente mais limpo. Somente isso. Muito obrigado. Em discussão, o primeiro requerimento. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o segundo requerimento, referente à poda de árvores. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. A palavra continua livre. Quero fazer uso da palavra. Também gostaria de fazer... Faz uso da palavra a vereadora Elisa. Senhor presidente, senhores vereadores, quero fazer um requerimento. Requeiro verbalmente, ouvir no plenário, que seja analisado e discutido esse meu requerimento, no sentido de nossa prefeita realize reparos
nos bancos de madeiras existente na Praça Santo Antônio, visto que os últimos reparos foi em 2017. E com a chuva e o sol, os mesmos encontram danificados. Obrigada. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Éder. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Baseado no projeto de lei 5/2021 que foi apresentado aqui hoje, para a liberação de vacinas para os professores, eu gostaria só de fazer um pedido, para não pedir vista e atrasar esse projeto, eu gostaria de fazer um requerimento que seja incluso os coletores de lixo como prioridade também para a vacina. Tá ok? Somente isso. É isso, só para o projeto andar mais rápido, só para entender, eu gostaria só de fazer o requerimento que a prefeita publicasse isso e desse prioridade a essa vacina aos coletores de lixo, tá? Para não atrasar esse projeto de lei número 5, tá bom? Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Gabriel. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Eu requeiro à prefeita, nossa chefe do Poder Executivo, que faça uma reestruturação dos cargos do município, a fim de verificar quais cargos fazem jus ao adicional de insalubridade e periculosidade, tendo em vista que, visitando alguns setores, nós verificamos que alguns profissionais ou recebem menos ou não recebem o referido adicional. Então, fica o meu requerimento a uma reestruturação de todos os cargos do município. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A palavra continua livre. Gostaria de também colocar 3 requerimentos. O primeiro vem na mão aí do que o Gabriel acabou de colocar, mas em específico, né, achei muito bacana a moção de aplausos para os agentes da saúde, mas eu gostaria que a prefeita reavesse, né, a questão do adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde, né, uma vez que eles vão até as casas, adentram, conversam, né, orientam as pessoas. Alguns deles têm contato com pessoas com tuberculose. Então, assim, eu acho que com tuberculose, então acho que seria importante que esse adicional de insalubridade fosse pago aos agentes comunitários de saúde. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O segundo requerimento, eu gostaria também de solicitar à senhora prefeita informações sobre a aquisição da área industrial 2, né, se será dado continuidade à desapropriação iniciada na gestão anterior ou se será desapropriada uma outra área. A justificativa para esse pedido é que várias pessoas que têm interesse na aquisição de terreno estão perguntando. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E o terceiro requerimento que eu gostaria de fazer vai na mão da questão da vacinação. Não sei se isso é possível, né? Mas eu pensei até que estava no projeto, mas eu gostaria que também fossem inclusos os padres e os pastores, também como pessoas de prioridade, dado que eles têm contato direto com o povo. Acho muito importante. Então, uma vez sendo possível isso aí, e acrescento também que os enfermeiros que fazem o trabalho home care, né, que não estão, por exemplo, trabalhando na prefeitura, mas que vão até as casas, também sejam inseridos nessa lista aí de prioridades. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A palavra continua livre.
Faz uso da palavra o vereador Paulo. Senhor presidente, eu solicito que não seja suspensa a sessão por 10 minutos em respeito aos internautas. Está em discussão o pedido verbal do vereador Paulo. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A palavra continua livre. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos início à ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a verificação do quórum da ordem do dia. Alessandro Júnior Pantaleão. Presentes vereadores: Alessandro Júnior Pantaleão, Éder José dos Santos, Eduardo Henrique dos Santos Perles, Eliane Tachiotti, Elisa Helena Rossi de Sarro, Gabriel Rice Vieira, Itamar Aparecido Inocêncio Pereira, Lucas Henrique Francisco Costa dos Santos e Paulo Roberto Magalhães. Verificado o quórum e havendo o número legal, iniciamos a ordem do dia da segunda sessão ordinária deste dia 23 de fevereiro de 2021. Comunico que consta para a ordem do dia única discussão e votação, projetos de lei legislativo número 1, 2 e 3 de 2021. Solicito que o senhor secretário proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra o vereador Itamar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu solicito que seja dispensada a leitura das matérias da pauta da ordem do dia, pois já foram lidas em sessões anteriores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Itamar. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Portanto, coloque em única discussão e votação o projeto de lei legislativo número 1 de 2021, aquele que institui o Dia Municipal do Protetor de Animais no calendário oficial de eventos do município. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei legislativo número 2 de 2021, alteração da redação e inclusão de parágrafos à lei número 2.661, de 22 de abril de 2019, que trata sobre a proibição de fogos de artifícios no município de Pirangi. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei legislativo número 3 de 2021. Modifica-se a redação de artigos da lei número 2.340 de 2014, de 26 de fevereiro de 2014, que trata sobre a execução do hino nacional brasileiro no âmbito da Câmara Municipal. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Informo que a palavra está livre. Faz uso da palavra o vereador Alessandro. Senhor presidente, nobres colegas, internauta, gostaria de parabenizar todos os profissionais que estão trabalhando na linha de frente. Eu, como técnico de enfermagem, faço parte dessa linha de frente e sei o quanto que é difícil o que a gente está passando. Para nós profissionais da saúde que está lidando, e mais difícil para os familiares que têm que lidar com a situação. É gratificante fazer parte dessa família da enfermagem, que a gente veja o quanto é gratificante fazer parte da equipe de enfermagem. Fico aqui a minha solidariedade a todas as vítimas que se foram com essa doença. A palavra continua livre. Faz uso da palavra, vereador Eduardo. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, internautas, né? Já pegando no mesmo sentido do vereador Alessandro,
Gostaria de parabenizar novamente os profissionais da saúde, todos aqueles, não só da cidade de Pirangi, como do país inteiro, do mundo inteiro, que estão sempre lutando dia após dia, incansavelmente, como tendo vários problemas de saúde, eles mesmos, por conta da grande exaustão em ter que trabalhar nessa linha de frente. Os parabéns a eles novamente. Faço também um apelo aos cidadãos, no caso Pirangi, aos cidadãos pirangienses, e digo aos jovens, aos meus amigos, como jovem também, não posso ser hipócrita em dizer que algumas vezes na pandemia furei a quarentena, furei a pandemia, não posso ser hipócrita em dizer que não fiz isso. Só que o vírus e toda a mutação genética do vírus levou para um grau muito grande. E o que a gente está passando agora, nas nossas cidades vizinhas, como Catanduva, Araraquara, está sendo uma situação muito grave. Tem uma variante nova, que está sendo muito prejudicial, afeta crianças, novos, idosos, e ele vem muito agressivo. E gostaria de fazer um apelo aos meus amigos, aos jovens de Pirangi, e como vereador também, não para ficar em casa, porque eu entendo que ficar em casa é exaustivo, é cansativo, faz mal para a saúde também, muitas pessoas vão precisar de apoio psicológico, mas que respeitem a pandemia. Aguenta ficar 15 dias em casa com suas famílias, que seja 15, que seja 30, não vai matar ninguém, não precisa comemorar, pode comemorar um churrasco, fazer uma festa, um evento com os seus amigos e familiares, mas sempre em menores quantidades. A prefeitura, é a única coisa que a prefeitura pede hoje, que eles não vão fechar o comércio, isso a gente está garantindo a vocês, com a Prefeitura Municipal de Pirangi, que não vai fechar comércio, não vai fechar estabelecimentos, não vão fechar edículas, mas a gente pede compreensão e a ajuda de vocês também, porque todos estão fazendo o possível para combater esse vírus, para poder combater todos os tipos de luta, todas as lutas contra o Covid, mas também precisamos da ajuda de vocês. Eu espero fazer o meu papel em casa também, não levar o vírus para minha casa e nem para o meu local de trabalho, para meus amigos, estar sempre se prevenindo, usando álcool, máscaras, e peço que durante esse curto período que estamos vivendo, que, como eu disse, seja 15 ou um mês, vamos tentar respeitar esse período, vamos fazer um teste, não mata ninguém ficar em casa, não mata ninguém ter que tirar esse tempo, para ver se conseguimos abaixar, porque o último final de semana que tivemos na cidade de Pirangi, soubemos que mais de 70% não era da cidade de Pirangi, nós reconhecemos isso, mas ainda os 30% eram da cidade. Só que, além do comércio não ser responsabilizado, não ser responsável por isso, porque não estavam dentro do comércio, essas aglomerações estavam durante a praça em redor do comércio, as pessoas não estavam nem aí, não estavam ligando se estavam usando máscara, se estavam usando alguma proteção, abriram as pernas e deixaram acontecer. Então, não como vereador, mas como amigo, como jovem, eu peço que respeitem esse período de agora, em relação até às nossas cidades vizinhas, de Araraquara, Catanduva, e mais outras cidades que vierem ter algum outro tipo de problema quanto ao vírus. Até porque a gente pensa também muito no nosso país, até como o que aconteceu no Amazonas, por falta de oxigênios, mas nunca podemos, a gente não sabe, uma hora ou outra, pode ser que acabe os oxigênios aqui também, ou recursos da nossa cidade. Estamos tentando conseguir vários recursos para trazer para a cidade, para o combate do corona, mas todo recurso é finito, né? Então, deixo esse apelo aí. Muito obrigado. A palavra continua livre. Faz uso da palavra, vereador Itamar.
Senhor presidente, senhoras e senhores, nada mais justo, digno e merecido do que essa moção de aplausos 04/2021, em homenagem aos profissionais de saúde, dentre os quais nosso colega Pantalhão, sinta-se também homenageado por nós todos. Muito justo e merecida, porque esse pessoal está na linha de frente, trabalhando, correndo risco, levando risco para as casas, para famílias, para todos, não mede esforço nem horário, e muitas vezes são tratados até com desrespeito por algumas pessoas, quando deveria ser o contrário, ser admirados e receber ajuda no que compete a nós, que não somos da área de saúde, nesse momento de pandemia. Não é justo deixar só para a classe médica, para profissionais de saúde, o controle da pandemia, nem de longe. Se faz necessária uma postura responsável de cada um de nós para evitar a proliferação dessa doença. Senão, daqui a pouco, nós teremos gente morrendo em casa porque não haverá mais leitos em hospitais para tratamento. Subscrevo completamente as palavras do nosso colega. E faço também um pedido para que todos, indistintamente, deixemos um pouco de lado as discussões mais acaloradas em termos se deve ou não sair de casa, usar álcool ou tomar vacina. É lógico e óbvio que todos nós temos que fazer isso. Todos nós temos que tomar cuidado, entendeu? E não adianta ficar tacando pedra nas autoridades se a gente não fizer a nossa parte. Distanciamento social, uso de álcool gel, uso de máscara. E tudo isso se resume em uma palavra: respeito. Respeito à vida, respeito ao próximo, respeito à dignidade humana. Todos nós devemos esse respeito. Nós somos muito bons, a humanidade evoluiu muito em ciência, tecnologia e em tudo, mas nós não evoluímos quando se trata de cuidar uns dos outros. Nós somos péssimos nisso. E precisamos melhorar urgentemente. Cuidar uns dos outros. É nisso que precisamos melhorar. Já foi passada a fase de devo ou não devo tomar vacina, devo ou não devo fazer. Todos nós temos que tomar cuidado. Todos nós. Então fica aqui o apelo. Vamos fazer a nossa parte. Homenagem justa e digna e merecida aos profissionais de saúde e um alerta permanente a cada um de nós, cidadãos, que não nos descuidemos. Daqui a pouco não haverá mais leitos. Pessoas morrerão em casa sem o necessário tratamento, porque não haverá mais leitos disponíveis. Vamos exercitar o amor à vida, o amor ao próximo e cuidar uns dos outros. É isso, muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Alessandro. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de fazer um apelo à população, principalmente para os jovens, não só do nosso município, mas da nossa região. Como todos sabem, no final de semana teve uma aglomeração na nossa cidade. Gostaria de pedir encarecidamente para cada um, já vai fazer 1 ano que a gente está vivendo essa pandemia. Se todo mundo tivesse feito a sua parte, eu tenho certeza que nós não tínhamos chegado até onde a gente chegou. A respeito de vagas de UTI, a nossa região já não tem mais. Semana passada a gente ficou com 2 pacientes, um em 24 horas guardando vaga, entubado. Felizmente esse paciente conseguiu vaga, mas infelizmente esse paciente não resistiu a essa doença que está espalhada. Vamos fazer a nossa parte
para ver se a gente acaba com isso logo. Quero pedir também para as pessoas que usam as redes sociais, antes de postar as coisas, ver o que está acontecendo, porque é constrangedor as pessoas colocar que paciente ficou esperando, que morreu por falta de vaga em Facebook. Primeiro vai ver o que está acontecendo, não fica criticando a unidade de saúde do município e da região. Veja primeiro, porque a gente mora numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Quando um passa mal, todo mundo fica sabendo. Aí a pessoa vai nas redes sociais e fica comentando. Vamos ser mais humanos, respeitar um ao outro. Não custa nada a gente pegar e obedecer esse decreto. A prefeita, tenho certeza que ela não quer ser mais dura no decreto, mas se precisar, infelizmente, vai ter que acabar fechando a cidade, que eu, no meu ponto de vista, quero já deixar bem claro, que fechando a cidade como nossa cidade de Pirangi não vai resolver. A única coisa que vai resolver é essa moçada pegar e parar de fazer na aglomeração. A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Gabriel. Boa noite a todos, boa noite, internautas. Primeiro eu quero parabenizar também os profissionais de saúde aí que atuaram na linha de frente desde o início da pandemia do coronavírus. É inimaginável o que eles passam e passaram desde o início desse caos que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que assistindo os noticiários, conversando com algumas pessoas, nós vimos que muitas famílias, muitos pais, muitas mães, praticamente deixaram suas famílias à mercê de terceiros para poder aí cuidar da nossa família e da nossa saúde, né? Então, é nada mais justo mesmo essa moção e a solidariedade em relação ao serviço prestado por essas pessoas e as tantas vidas que foram ceifadas em razão da contaminação pelo coronavírus. Como bem dito também pelo vereador Itamar, Eduardo, Alessandro, e acredito que essa seja uma opinião geral, ninguém aqui está como estereótipo de exemplo de não seguir todos os protocolos 24 horas, não aglomerei com minha família, não aglomerei com os amigos, mas o momento atual é preocupante. Os leitos estão lotados, nós não temos recurso suficiente para atender a demanda que vem e a contaminação que aumenta a cada dia, e por isso é que nós precisamos reforçar que as pessoas, principalmente as pessoas que tiverem sintomas, sentirem sintomas ou souberem de uma suposta contaminação, que fiquem em casa, respeitem o isolamento. Nós temos visto aí pessoas que sabemos com suspeita do coronavírus, circulando aí por nossa cidade, no comércio, nos bares, e é isso que acaba propagando o vírus em nosso município, não só, né, dentre um dos fatores. Todo mundo sabe, e é preciso frisar, que uma das funções, né, dentre as funções do vereador, existe a fiscalização, legislação, a busca de emenda, e o executivo, né, o nome é autoexplicativo, ele executa. Mas cada cidadão e cada cidadão pirangiense tem o dever da fiscalização e da própria fiscalização. Se cada um fiscalizar os seus atos, a gente não teria chegado nessa situação que nós estamos atualmente. E falo por mim, inclusive. Como eu disse, não quero ser mártir para ninguém, mas este não é o momento de aglomerarmos. Então fica aí minha súplica para que todas as pessoas repensem, né, e analisem o atual cenário que nós chegamos aqui no nosso município. Tá? Eu acho que não é prefeito, nem vereador, um conjunto aqui de 9 e uma prefeita com vice e sua equipe que vai salvar uma população toda. Quem se salva é a própria população. Tá? Então fica aí meu apelo. Obrigado. A palavra continua livre.
Eu gostaria também de endossar que realmente não só os jovens, né, como a gente vê pessoal mais velho também aí para a rua, usando a máscara no cotovelo, né, de maneira errada. Então que nós tenhamos aí a consciência, né, coloquemos a mão na consciência. Da mesma forma que o Panta colocou que nas redes sociais às vezes vem muita coisa equivocada. Em conversa ontem, no domingo, com o Snack, né? Todo mundo viu o vídeo e lá aparecia muito bem a lanchonete dele. E ele falou: Lucas, repare aonde estão as pessoas e como estava o meu estabelecimento. O próprio agente da saúde foi lá e viu que ele estava respeitando o distanciamento, estou falando dentro do estabelecimento do Snack, o distanciamento e a quantidade de mesas que ele pediu. Então, eu só estou colocando aqui em solidariedade também a ele, porque ele sofreu várias críticas, pessoal xingando, que na verdade veio gente de fora. Para vocês terem uma noção, chegou uma caminhonete de fora, puxou a cadeira, as mesas, sentou e começou ali. Então, não tirou o cooler deles e não era nem fornecido pelo Snack. Então, também em solidariedade a ele e a todos aqueles, que de alguma forma serão prejudicados financeiramente com a questão do fechamento do comércio a partir das 8 da noite, que nós coloquemos a mão na consciência. Eu ia lá no Nestor comer um lanche, agora não vou fazer uma sopa em casa? Não, se você ia, vai lá, pede o lanche, busca ou pede para trazer em casa. Acho que é importante também para que esses lugares não quebrem, Quem aqui não viu aquela placa, vou fechar, o serviço do garçom não é essencial. Fala isso para o garçom que tem 4 filhos. Não é verdade? Então, que a gente se solidarize também para com essas pessoas. A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Éder. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, internautas. Eu quero só aproveitar esse gancho para dizer que realmente a gente tem que solidarizar com o Snack, principalmente, com todo o comércio da cidade de Pirangi. E respeito, como o Itamar falou, que respeito com esse comércio, porque através de pessoas que não sabem se cuidar, não sabem ter um respeito com o próximo, eles acabaram levando a este grau, porque todos sabem que esse decreto já faz desde janeiro, e a prefeita segurou com pulsos firmes de não fechar o comércio. Então, a gente acredita que falta de respeito da população com ele, e lembrando que realmente 50% do pessoal que estava em volta ali era de fora. E mais uma coisa, quando ele fechou a lanchonete por volta de 1h30, o pessoal durou até as 3 da manhã lá fora. Então, o problema não é necessariamente ele. Então, fica aqui minhas condolências a todos eles lá, que a gente não tem interesse nenhum em fechar o comércio, a gente apoia a total abertura do comércio, mas que peça respeito ao próximo e principalmente ao dono dos comércios. Ok? Sem mais, padre. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Gabriel. Só um esclarecimento. Eu solicitei verbalmente na última sessão que fosse enviada a essa Casa de Leis a relação das pessoas que até o momento foram vacinadas. E eu obtive a resposta de ofício número 65, que as providências neste sentido já estão sendo adotadas e serão liberadas no site da Prefeitura em breve. Então, em breve, nós teremos acesso à lista de pessoas que até o momento foram vacinadas. A palavra continua livre. Convoco os senhores vereadores para a 4ª sessão extraordinária, a realizar-se logo após o término desta sessão ordinária para discussão e votação do projeto de lei número 11 de 2021. Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão será no dia 9 de março de 2021, às 20 horas. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a 2ª sessão ordinária deste dia 23 de fevereiro de 2021.
Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação do quórum. Presentes os seguintes vereadores: Alessandro Júnior Pantaleão, Éder José dos Santos, Eduardo Henrique dos Santos Perles, Eliane Tachiotti, Elisa Helena Rossi de Sarro, Gabriel Risse Vieira, Itamar Aparecido Inocêncio Pereira, Lucas Henrique Francisco Costa dos Santos e Paulo Roberto Magalhães. Portanto, havendo o número legal, declaro aberta a 4ª sessão extraordinária deste dia 23 de fevereiro de 2021. Invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Da ordem do dia. Anuncio as matérias que farão parte da ordem do dia. Única votação e discussão. Requerimento de urgência especial número 6 de 2021. Projetos de lei número 11 de 2021. Solicito ao senhor secretário, vereador Eduardo Henrique dos Santos Perles, que proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra a vereadora Eliane. Solicito a dispensa da leitura do projeto de lei número 11 de 2021, pelo fato de haver sido lido na sessão ordinária. Está em discussão o pedido verbal da vereadora Eliane. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito que o primeiro secretário para que leia o restante das matérias. Requerimento urgência especial número 6 de 2021. A Câmara Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 180, parágrafo 6º, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pirangi, requer que seja concedido regime de urgência especial ao seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 11 de 2021, de 18 de fevereiro de 2021, que altera PPA e LDO para o exercício de 2021 e dá outras providências. Importante ressaltar que o projeto relacionado acima precisa tramitar em regime especial de urgência especial para possibilitar o correto repasse dos valores financeiros para as instituições privadas sem fins lucrativos de nosso município, ligadas a termos de colaboração, fomento, acordo de cooperação e contrato de gestão. Sala de Sessões Valdomiro Santa Maria, Pirangi, 23 de fevereiro de 2021. Leitura dos pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Economia e Orçamento e Finanças. Ambas comissões decidem favoráveis ao projeto de lei número 11 de 2021. Terminadas as leituras da mesa. Terminada a leitura das matérias, coloco em única discussão e votação o requerimento de urgência especial número 6 de 2021. Em discussão. Em votação. Solicito que o primeiro secretário realize a chamada nominal para a fase de único turno de votação, devendo cada vereador declarar somente o voto, pelo fato de a fase de discussão estar encerrada. Alessandro Júnior Pantaleão. Favorável. Éder José dos Santos. Favorável. Eduardo Henrique dos Santos Perles. Favorável. Eliane Tachiotti. Favorável. Elisa Helena Rossi de Sarro. Favorável. Gabriel Risse Vieira. Favorável. Itamar Aparecido Inocêncio Pereira. Favorável. Paulo Roberto Magalhães. Favorável. Aprovado por unanimidade. Coloque em única discussão e votação o projeto de lei número 11 de 2021, abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 666.760, para viabilizar as transferências de recursos financeiros às entidades do município. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 11 de 2021. Está encerrada a fase de discussão. Solicito o primeiro secretário que realize a chamada nominal para a fase de único turno de votação. Alessandro Júnior Pantaleão. Favorável. Éder José dos Santos. Favorável. Eduardo Henrique dos Santos Perles. Favorável. Eliane Tachiotti. Favorável. Elisa Helena Rossi de Sarro. Favorável. Gabriel Risse Vieira. Favorável. Itamar Aparecido Inocêncio Pereira. Favorável. Paulo Roberto Magalhães. Favorável. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 4ª sessão extraordinária deste dia 23 de fevereiro de 2021. Uma boa noite e um bom retorno a seus lares.